Boa noite a todos. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão 27ª do dia 17 de novembro de 2025 e da sessão 28ª do dia 18 de novembro de 2025. Boa noite a todos, vereadores, vereadora Cleuda, todas as pessoas presentes aqui nesse plenário, funcionários da casa, as pessoas que nos dão a honra de nos assistir através das redes sociais. Meu cordial boa noite. Ata da 27ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 17 de novembro de 2025. Ao 17 dia do mês de novembro do ano de 2025, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal Plenário, vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro de Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Jonildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Agenor dos Santos Martins, Ayrton de Souza Amaral, Cleuda Alves dos Santos, Jair Alves de Oliveira, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Araújo de Lima, Raimundo das Chagas Almeidas, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Menezes. 1. Solicitação de licença da vereadora Marinete Macedo para tratar de interesses particulares no dia 17 de novembro de 2025. 2. Ofício número 270 de 2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhado o Plano Municipal pela Primeira Infância. 3. Ofício número 269 de 2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei número 027, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígito 07-2220 e da outras providências. Continuando e não havendo mais expediente a serem lidos, o senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores a se pronunciarem. Pronunciou-se o vereador Manel Esbagaçado, saudou a todos e apresentou requerimento solicitando a criação da região de integração da Calha Norte, a ser formada pelos municípios de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Terra Santo e Faro, todos situados à margem esquerda do rio Amazonas, no oeste do Pará. Destacou a importância dessa iniciativa, que dará o suporte necessário a esses municípios e poderá viabilizar no futuro projetos com a abertura de uma estrada que conecte a região até Roraima e outros locais. Destacou que alguns acreditam que a proposta não avançará, mas se desistir no meio do caminho, a situação pode se tornar ainda pior. Por isso, acredita que a aprovação desse requerimento é essencial para que possam garantir dias melhores para todos esses municípios. Pronunciou-se o vereador Agenor Martins. Saudou a todos e agradeceu à deputada federal Renilce Nicodemos pela emenda destinada à área de saúde do município de Monte Alegre. Apresentou os requerimentos solicitando: 1. Troca do telhado do posto de saúde da comunidade de Cussaru. 2. A construção de um poço artesiano na unidade básica de saúde da comunidade de São Diogo. Pronunciou-se o vereador Ayrton Souza. Saudou a todos, destacou a presença de seu pai, fez agradecimentos ao prefeito Júnior Age, que através da Secretaria de Obras Renilce Nicodemos pela emenda destinada à área da saúde no município de Monte Alegre. Pronunciou-se o vereador Odinho de Seclados, saudou a todos e destacou a presença de Nelson Pires e a coordenadora Benedita, ressaltou que
que somente apresenta novas propostas após o atendimento dos requerimentos anteriores. Destacou a importância do diálogo com o prefeito municipal e a comunidade, onde foram identificadas diversas oportunidades em favor da população, enfatizando que o alinhamento prévio das propostas com os benefícios resulta em maior eficácia. Informou sobre a sua visita à comunidade de Curralinho, mencionando a conquista da energia elétrica 24 horas. Observando as necessidades locais, salientou a ausência de um templo religioso, igreja, e a desativação da escola da comunidade por falta de alunos. Dessa forma, visando dar uma nova finalidade ao prédio escolar, após prévia conversa com o prefeito e os membros da comunidade, o vereador apresentou o requerimento solicitando a doação de seção da escola para o uso da igreja na comunidade de Curralinho. Continuando, o vereador informou que, em 30 de outubro, o deputado Caveira destinou uma emenda parlamentar de R$1 milhão para a saúde de Monte Alegre. O deputado indicou a possibilidade de liberação de mais R$500 mil, a ser viabilizada mediante a apresentação de requerimento por esta casa. Reiterou que, embora a saúde pública ainda não esteja na excelência desejada, ela apresenta melhorias notáveis em comparação a períodos anteriores. Apresentou o requerimento solicitando emenda parlamentar no valor de R$500 mil do deputado federal Lenildo Mendes dos Santos Sertão, deputado federal Caveira, delegado Caveira, em prol da saúde do município. Continuando, parabenizando o vereador Manuel Esbagaçado por ter solicitado o uso de crachás para a Secretaria de Saúde, solicitou a utilização de crachás com nome e foto ou fardamento para outras secretarias e departamentos municipais. Apresentou requerimento solicitando a construção de rampa para embarque e desembarque para pequenas e médias embarcações no Porto do Surubeju. Não havendo mais vereadores se pronunciarem, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em... que no momento se trata de um requerimento e não de um projeto. Concluiu que, se futuramente for viável, poderia se colocar novamente em pauta. Com a palavra, o vereador Ayrton Souza, destacando o pronunciamento do vereador Jair Paraná, ressaltou que existem interesses políticos. Com a palavra, o vereador Odinho dos Teclados destacou que a criação da integração da Calha Norte está em tramitação na Assembleia Legislativa sem avanços. Assim, qualquer ação nossa poderia se sobrepor a uma decisão que cabe à própria Assembleia Legislativa. Com a palavra, o vereador Agenor Martins pediu ao vereador autor do requerimento que lhe fizesse uma breve explicação do mesmo. Com a palavra, o vereador Manuel Esbagaçado destacou que o projeto está sendo votado em todas as câmaras. Se houver aprovação total ou significativa, as câmaras se reunirão para uma nova discussão. Destacou que esse documento expressa o interesse para que os deputados deem continuidade ao projeto, visando ao reconhecimento de nossa região. O requerimento foi rejeitado por maioria de votos. Vereador Bidode Borracheiro e Manuel Bagaçado votaram a favor do requerimento. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Agenor Martins. Com a palavra, o vereador Manuel Bagaçado, onde parabenizou o vereador pelo requerimento, pelo fato de que a escola está em situação precária na comunidade. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Odinho dos Teclados solicitando a doação, cessão da escola de Curralinho para o uso da igreja na comunidade de Curralinho. Com a palavra, o vereador Manuel Bagaçado destacou que o processo de doação de uma escola para outro órgão não é procedimento cabível. A matéria deve ser tratada diretamente com o prefeito, formalizando-se por documento de comodato. É crucial adotar o comodato para assegurar que a igreja não impedirá o uso futuro da escola caso haja demanda de alunos. Destacou que esse trâmite dispensa a apreciação da Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Agenor Martins considerou que o requerimento dispensa análise dessa Casa Legislativa, devendo ser tratado diretamente entre o Executivo e a comunidade. Com a palavra, o vereador Odinho destacou que a escola foi desativada o requerimento não precisaria passar pela Câmara e deveria ser entregue diretamente ao prefeito, pois daria por entender que a Câmara votou
e aprovou pela doação desse prédio. Com a palavra, o vereador Jair Paraná destacou que o requerimento caberia ao prefeito aceitar ou não, e que não há problema em passar por essa casa, e que realmente pode ser usado em benefício dos comunitários. Com a palavra, o vereador Ayrton Souza destacou que na comunidade de Cerquinha há uma escola abandonada e trouxe os líderes da comunidade à prefeitura para dialogar com o prefeito, que informou não haver impedimento quanto à doação. Assim, entendeu que não há necessidade de trazer o assunto a esta casa, pois a própria comunidade pode tratar diretamente com o executivo. Com a palavra, o vereador Nildo Paiva destacou que não há motivo de ser contra o prefeito fazer a doação do prédio à igreja e seria contra se fosse para funcionamento de um bar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continuando, o senhor presidente informou que o Poder Legislativo não está fazendo a doação da escola, e sim aprovando o requerimento onde o vereador Haroldinho dos Teclados solicita a doação da escola para a igreja da comunidade de Curralinho. Colocou-se em discussão e votação os demais requerimentos em bloco do vereador Haroldinho, que foram aprovados por unanimidade. Continuando, o senhor presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer número 044 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto de lei número 014 de 2025 do Poder Legislativo, que concede o título de cidadão montealegrense à ilustríssima senhora Mônica Isabel da Silva dos Reis Batista. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer número 044 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto de lei número 014 de 2025, e o parecer foi aprovado por unanimidade. Colocou-se em primeira discussão o projeto de lei número 014 de 2025 do Poder Legislativo, que concede título de cidadã montealegrense à ilustríssima senhora Mônica Isabel da Silva Reis Batista. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Continuando, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei do Executivo número 027 de 2025 para as comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Lavrou-se, em seguida, a presente ato, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada, bem como pelo senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, vereador Joanildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2025. A ata da 27ª sessão ordinária está em discussão. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 28ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2025. Ata da 28ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 18 de novembro de 2025. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal Plenário, vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro de Cidade Alta, sobre a direção do senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Joanildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Agenor dos Santos Martins, Ayrton de Souza Amaral, Cleuda Alves dos Santos, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Araújo de Lima, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira, ao Palácio Vereador Raimundo Tibúrcio, bem como no entorno da Câmara Municipal, declarou a sessão encerrada.
Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como nenhum vereador discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Tem aqui uma solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, alineado ao nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar ao Nobres Pares licença para tratamento de saúde no dia 24 de novembro a 16 de dezembro do ano em curso. Na certeza de contar com o apoio e compreensão, registro o voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Marinete Macedo, vereadora do MDB. Anexo aqui com essa solicitação de licença, está o atestado da vereadora aqui, o atestado médico. A outra solicitação de licença senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar aos nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 25 de novembro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro o voto de apreço e consideração atenciosamente, vereador Bidode Borracheiro, vereador do Republicanos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho aqui um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 045 de 2025. Data 13 de novembro de 2025. Matéria: denúncia de fato de eventual quebra de decoro parlamentar. Interessado: vereador Joanildo Vieira de Abreu. Relator: vereador Lucival Araújo de Lima. Relatório: o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da primeira Promotoria de Justiça, cozinha na comunidade Agapito. O órgão ministerial informou ainda que, após o recebimento da referida denúncia, remeteu cópia à autoridade policial para apurar a autoria e a materialidade dos fatos. O referido ofício veio instruída com a cópia de documentos que, em tese, fazem provas dos fatos ilegais praticados pelo vereador Joanildo Vieira de Abreu. Após o recebimento do ofício e as formalidades legais, a representação foi submetida ao plenário dessa Casa Legislativa, que, nos termos do artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, determinou a remessa dos autos para a manifestação dessa Comissão de Constituição e Justiça. A matéria encontra-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima e foi submetida à apreciação dessa comissão para que manifeste conforme determinação no artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre. É o relatório da análise jurídica. O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da primeira Promotoria de Monte Alegre, enviou a essa Casa Legislativa cópia de uma denúncia recebida por aquele órgão ministerial, atribuindo a prática de conduta delituosa imputada ao vereador Joanildo Vieira de Abreu. Os atos atribuídos ao referido vereador Nildo, de fato, se verdadeiros, pode ocasionar perda de seu mandato. Inicialmente, cumpre destacar que a ordem jurídica vigente autoriza o processo de cassação de mandato de vereadores por parte da Câmara Municipal, conforme previsão expressa da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre. O artigo 23 da Lei Maior do Município de Monte Alegre define que, artigo 23, perderá o mandato o vereador, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3, que deixar de comparecer em cada período legislativo a terça parte das reuniões ordinárias, salvo quando com licença ou em emissão autorizada pela Câmara Municipal. 4, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. 5, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Dentre as quais a quebra de decoro parlamentar, inciso 2,
e a condenação criminal transitada em julgado, inciso 6. No caso em apreciação, tem-se que os fatos descritos na denúncia feita contra o vereador Nildo são graves e que pode justificar a abertura de um processo disciplinar conter, sim, junto a essa casa. Artigo 23, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que já, em tese, a conduta descrita pode configurar quebra de decoro parlamentar. Como se sabe, o exercício da vereança exige-se uma série de virtudes, todas ancoradas em princípios éticos e morais da administração pública, já que a sua função deve estar amparada em alguns outros princípios constitucionais que balizam o exercício da função pública, artigo 37 da Constituição Federal. Cumpre ainda salientar que na atual estrutura política do país, os vereadores desempenham um papel crucial na representação dos interesses locais e na tomada de decisões que impactam diretamente as comunidades que servem. Ser um vereador vai muito além da simples ocupação de um assento na Câmara de Vereadores, que é um compromisso genuíno com a coisa pública e principalmente o bem-estar da comunidade que representa. Dentre outras virtudes éticas e morais, espera-se que a conduta de um vereador seja realizada em conformidade com as normas jurídicas que regem o ordenamento jurídico em vigor, princípio da legalidade, assim como que o mesmo seja detentor de uma conduta íntegra, ilibada, honesta e honrada, evitando ações que possam comprometer a imagem da administração pública, princípio da moralidade. Além disso, o vereador deve sempre priorizar interesse público sobre o privado, impedindo qualquer privilégio ou favorecimento pessoal, princípio da impessoalidade, e principalmente manter uma postura digna e escorreita, tanto no exercício da função pública quanto em sua vida privada. Como visto, o vereador deve possuir uma conduta íntegra e ilibada, provida de inteireza, ética e moral, retidão de conduta, honradez e honestidade em suas ações, atividades e comportamentos. Para garantir o cumprimento desses princípios éticos e morais, a legislação em vigor criou instrumentos jurídicos que têm o condão de sancionar os representantes do povo que, no exercício de mandatos eletivos municipais, violam esses mandamentos. Aliás, o Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores da outras providências, o referido instrumento normativo define em seu artigo 7 as hipóteses legais que permitem a cassação do mandato do vereador. Vejamos, artigo 7. Artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. 2. Fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Como dito acima, os atos atribuídos ao vereador Nildo, de fato, se verdadeiros, representam uma falta grave e incompatível com o decoro parlamentar, e como tal pode ocasionar a perda do seu mandato. Entretanto, no caso em apreciação, o próprio ofício recebido do Ministério Público Estadual informa que a denúncia fato foi enviada à autoridade policial local para apurar os eventuais crimes ali noticiados. Cumpre-se salientar mais uma vez que a quebra de decoro parlamentar é uma das causas que pode levar à cassação do mandato do vereador, a teor do artigo 7º, inciso 3 do Decreto-Lei Federal número 201 de 67, com o artigo 23, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Portanto, a Câmara Municipal de Monte Alegre pode abrir uma investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, ou processo ético disciplinar contra o vereador Nildo, mesmo que já exista uma investigação criminal em curso sobre os mesmos fatos, posto que a hipótese admite a aplicação do princípio da independência das instâncias penal, civil e político-administrativa. Cumpre salientar, por oportuno, que a abertura do processo disciplinar poderá ocasionar consequências severas ao parlamentar, tais como a perda do mandato, inelegibilidade e sanção política. Essa situação poderá ser ainda mais grave se o parlamentar for absolvido na esfera criminal. Há ainda de salientar que o texto constitucional brasileiro descreve em seu artigo 5º, inciso
inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim sendo, por mais que se reconheça a independência das instâncias administrativa e jurisdicional, não se pode olvidar que a prudência, nesse momento, poderá evitar uma decisão desastrosa provocada por uma cassação injusta. Ademais, cumpre salientar, por oportuno, que essa Casa Legislativa não possui expertise para promover investigações criminais. No outro sentido, os agentes de persecuções criminais, sejam as autoridades policiais e, em caso de uma eventual ação penal, a autoridade judiciária, tem muito mais condições técnicas para promover as investigações necessárias para apurar a autoria e a materialidade dos atos ventilados na denúncia feita contra o vereador Nildo. Portanto, se após as investigações criminais ficarem comprovada a responsabilidade criminal do vereador, esse fato pode ser oficiado a essa casa para responsabilizar o vereador sob o aspecto ético, disciplinar e, quiçá, cassar o seu mandato. Além disso, a própria sentença criminal deverá declarar os seus efeitos, dentre os quais a perda de mandato do vereador. Artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, em comum acordo com o artigo 23, inciso 6 da Lei Orgânica do Município. Assim sendo, essa Comissão de Constituição e Justiça entende que a situação deve ser tratada com prudência, considerando que os fatos relacionados à possível quebra de decoro parlamentar atribuída ao vereador Joanildo Vieira de Abreu encontra-se atualmente sob investigação da autoridade policial, a qual foram encaminhadas cópias para apuração da autoria e materialidade. Verifica-se que ainda não há elementos conclusivos capazes de embasar a instauração de processo disciplinar no âmbito desta Casa Legislativa. Tal medida se justifica pelo respeito ao devido processo legal, ao princípio da presunção de inocência e pela necessidade de qualquer análise disciplinar se fundamente em elementos concretos e devidamente apurado pelos órgãos competentes. Assim, somente após a conclusão das investigações poderá esta comissão deliberar com segurança se será cabível ou não promover a instauração de processo disciplinar contra o referido vereador. Conclusão. Diante de todo o exposto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Monte Alegre, em atendimento ao princípio constitucional que rege a autonomia entre os poderes, emite parecer no sentido de entender ser oportuno e prudente arquivar, nesse momento, a apreciação acerca da suposta quebra de decoro parlamentar até que sejam conhecidos os resultados das diligências investigativas em curso, se for o caso, de eventual ação penal decorrente, para em seguida decidir se promove ou não o processo disciplinar contra o vereador. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação de Vossa Excelência. Monte Alegre, para 13 de novembro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Cleuda Alves dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Robervaldo Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Tem aqui outro parecer conjunto, senhor presidente, senhores vereadores, da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia e Finanças. O parecer número 047 de 2025, data 19 de novembro de 2025, matéria, projeto de lei número 027 de 2025, de 17 de novembro de 2025. Autor da matéria, Poder Executivo Municipal. Ementa da matéria, dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do plano de ação número 0903-2024, dígito 07-2220 e da outras providências. Relator Lucival Araújo de Lima. Relatório, o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre, Pará, enviou a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 027 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que versa sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do plano de ação número 0903-2024, dígito 07-2220 e da outras providências.
Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 do artigo 26, inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto encontra-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima e foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca de sua legalidade. É o relatório da análise jurídica do projeto. Cumpre-se inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa sobre 4 aspectos, a saber: 1. Se o município possui competência constitucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. Se a propositura atende os aspectos formais de técnica legislativa. Registra-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito esses apontamentos iniciais, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa que trata o projeto de lei número 027/2025, de 17 de novembro de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei número 027/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei diz respeito à abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígito 07-2220, com a finalidade de viabilizar a aquisição de 3 veículos utilitários tipo caminhonete 4x4, voltados para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária no município de Monte Alegre. Como se sabe, a competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual, quando couber, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matéria de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, Estado e municípios, sobre o mesmo tema. Especificamente, acerca do tema proposto, abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre regula a matéria em seu artigo 17, quando então atribui à Câmara de Vereadores do município a competência para legislar sobre os seguintes temas. Em verbos, artigo 17, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente 1. Legislar sobre assunto de interesse local, inclusive, suplementando as legislações federais e estadual, notadamente no que diz respeito a linha H, ao fomento de produção agropecuária e à organização do abastecimento alimentar. Inciso 2, legislar sobre a matéria financeira, tributária e orçamentária, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, abertura de créditos especiais e suplementares, bem como a forma e os meios de pagamento, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete à Câmara Municipal legislar sobre assunto de interesse local, inclusive suplementando as legislações federal e estadual no que diz respeito ao fomento da produção agropecuária e à organização do abastecimento alimentar, bem como legislar sobre matéria financeira e orçamentária, aqui incluído as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual e a abertura de créditos especiais suplementares. E mais, compete ao prefeito municipal exercer a gestão de administração pública do município, propor projeto de lei e apresentar as diretrizes orçamentárias do município. Ademais, urge salientar, assim,
como a União e os estados e os municípios também possuem competência para promover a proteção do meio ambiente, preservar a floresta, fomentar a produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar. O artigo 23, inciso 6, 7 e 8 da Constituição Federal define expressamente que os municípios possuem competência comum para legislar sobre essa matéria. Vejamos o teor do referido dispositivo constitucional. Artigo 23. É competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas e a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Feitas essas considerações, inclui-se que essa Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de iniciativa do prefeito municipal que tem por objetivo promover a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$ 700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígito 07-2220, com a finalidade de viabilizar a aquisição de 3 veículos utilitários tipo caminhonete 4x4, voltadas para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária no município de Monte Alegre. Portanto, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre o projeto. Projeto de lei que verse sobre o orçamento do município. A iniciativa do projeto de lei. Ressalta-se mais uma vez que o projeto de lei em destaque indica como objetivo promover a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$ 700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígito 07-2220, com a finalidade de viabilizar a aquisição de 3 veículos utilitários tipo caminhonete 4x4, voltada para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária do município de Monte Alegre. Cumpre, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei em apreciação. Especificamente acerca das matérias de competência dos entes federativos municipais, é a atribuição das suas leis orgânicas definirem quais as matérias de suas competências, bem como disciplinar as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica define quem possui a iniciativa das leis. Artigo 47 da lei orgânica do município. Quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo. Artigo 48. E quais aquelas que são de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo. Artigo 49 da lei orgânica do município. A matéria em análise diz respeito ao projeto da lei como ordinária, que por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação desse tipo de lei. Especificamente, acerca do processo legislativo das leis ordinárias do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica determina o seguinte, artigo 47, a iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos na forma prevista nessa lei. Conforme se depreende, a nossa lei maior, como todas as leis orgânicas municipais, também atribui ao prefeito municipal a iniciativa das leis. Portanto, o prefeito municipal tem competência para propor o projeto municipal. Cumpre ainda averiguar a quem compete a iniciativa da lei sob exame. O artigo 48 da Lei Orgânica Municipal define que as leis que dispuserem sobre orçamento anual são de iniciativa privativa do prefeito municipal. Vejamos o teor do referimento texto normativo. Artigo 48. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispuserem sobre. Inciso 4, plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Ademais, a lei orgânica do município também dispõe acerca das competências do chefe do executivo municipal e no seu artigo 67 define quais as suas atribuições. Vejamos então algumas das atribuições do prefeito municipal. Artigo 67, compete ao prefeito municipal, entre outras atribuições. Inciso 3, exercer com o auxílio dos secretários e dirigentes dos órgãos municipais a gestão da administração municipal. 4, a iniciativa de lei nas formas e casos previstos nessa lei orgânica. 7,
Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Inciso 21, 31. Enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do município nos prazos previstos nessa lei. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete ao prefeito municipal exercer a gestão da administração pública do município, propor projeto de lei, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, apresentar as diretrizes orçamentárias do município, bem como propor projeto de lei que disponha sobre as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Portanto, resta claro que o prefeito municipal tem legitimidade para propor projeto de lei com a finalidade de promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre, com a finalidade de viabilizar a aquisição de veículos utilitários voltados para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária no município de Monte Alegre. Como se observa, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais também nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Executivo de propor projeto de lei que verse sobre o orçamento do município. Ponto 3, da análise do projeto de lei número 027 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda verificar se o projeto de lei número 027 de 2025 atende aos preceitos normativos determinados no ordenamento jurídico brasileiro. Cumpre salientar mais uma vez que o projeto de lei em textilha tem por objetivo promover a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígito 07-2220, com a finalidade de viabilizar a aquisição de 3 veículos utilitários tipo caminhonete 4x4, voltados para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária no município de Monte Alegre. Pois bem, nesse aspecto, temos a fazer algumas considerações, a saber, como se sabe, a abertura de crédito especial no orçamento do município é uma espécie de autorização para que o executivo movimente os recursos financeiros e, por esse motivo, precisa estar ligada a um projeto específico para que os fundos sejam utilizados de forma correta e não haja desvio ou desperdícios. A abertura de crédito especial no orçamento do município é uma autorização, por lei, para realizar uma despesa para a qual não existe dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual do município. Trata-se, pois, de uma forma de retificação do orçamento para incluir gastos não previstos inicialmente na sua lei orçamentária anual. Para que isso aconteça, faz-se necessário que o Poder Legislativo autorize e o Poder Executivo promova a abertura do crédito por decreto, utilizando-o como fonte de recursos para essa nova despesa. Portanto, seu principal objetivo é dar cobertura a gastos que não foram contemplados originalmente na LOA. Dessa maneira, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários que têm a finalidade de: a linha A, corrigir falha na lei orçamentária; B, mudanças de rumo nas políticas públicas; C, variação de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos pelo governo; e D, situações emergenciais, inesperadas e imprevisíveis. A propósito, a Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. O artigo 40 do referido instrumento normativo define o que vem a ser os créditos adicionais nos seguintes termos. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. Por seu turno, o seu artigo 41 define como são classificados os créditos adicionais. Artigo 41. Os créditos adicionais são classificados em: inciso 1, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2,
especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Por derradeiro, cumpre-se esclarecer que o referido texto normativo também determina como se processa a regulamentação dos créditos adicionais, onde se faz nos seguintes termos. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decretos executivos. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de decretos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de créditos autorizados em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Há de salientar que a Lei Orgânica do Município de Monte Alegre não dispõe acerca das formalidades para o processamento do projeto de lei que trata de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município. Portanto, não havendo legislação municipal acerca do tema, não há de ser aplicada as determinações disciplinadas pela Lei Federal número 4.320 de 64. Feitas essas considerações preliminares, passaremos a analisar o projeto de lei em destaque. Se o projeto de lei em destaque atende à determinação legal contida no artigo 46 da Lei Federal número 4.320 de 64, que vincula a aprovação de créditos adicionais à existência de recursos disponíveis para arcar com a despesa indicada na proposta legislativa. No caso em apreciação, o projeto de lei recebido por essa Casa Legislativa veio acompanhada de mensagem, exposição de motivos, na qual descreve que o recurso financeiro objeto de abertura de crédito especial desse projeto de lei de R$700 mil é proveniente de emenda parlamentar número 2024 3260000003 de autoria do deputado federal José Priante. A mensagem de exposição de motivos também afirma que se trata de recurso originário da União e a sua liberação depende da inclusão correta da iniciativa no orçamento municipal, requisito indispensável para a execução da transferência. É necessária a abertura do crédito especial nos termos do artigo 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320 de 64. O Executivo Municipal informa ainda que a aquisição dos veículos a serem adquiridos com os recursos objetos do presente crédito adicional irão ampliar a capacidade operacional da administração pública, além de fortalecer a agricultura familiar, melhorar a produtividade local e dar maior eficiência no atendimento rural, além de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável. E mais, o Executivo ainda informa que o processo de aquisição dos veículos tramita regularmente perante o órgão competente daquele poder, com um plano de ação aprovado, documentação habilitada, empenho emitido e documentação hábil vinculada. Antes ao exposto, entendemos que também nesse particular, o projeto de lei em destaque cumpre as formalidades legais, tendo em vista que o Poder Executivo Municipal requereu a abertura de crédito especial ao Orçamento Municipal de Monte Alegre para o exercício de 2025, em cumprimento à exigência imposta pelo artigo 43 da Lei Federal número 320 de 1964. Indicou a origem do recurso objeto da abertura do crédito requisitado. Conclusão.
Diante de todo o exposto, as comissões de Constituição e Justiça, de Economia e Finanças, emitem parecer no sentido de que o projeto de lei número 027 de 2025 cumpre as formalidades legais e, por esse motivo, deve ser aprovado pelo plenário da Casa Legislativa para autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025 no valor de R$ 700 mil com a finalidade de viabilizar a aquisição de 3 veículos utilitários tipo caminhonete 4x4 voltados para a implementação de políticas públicas de agricultura e promoção da produção agropecuária no município de Monte Alegre. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, para 19 de novembro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça, Economia e Finanças. Cleudo Alves dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Robervaldo Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Economia e Finanças. Agenor dos Santos Martins, membro da Comissão de Economia e Finanças. Sem mais, senhor presidente. Não havendo mais expediente a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia. Convido os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra o vereador Irmão Val. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cleuda, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, hoje eu quero aqui deixar o meu agradecimento. Fomos atendidos num pedido de recuperação do ramal da Malvinas e Vila Nova no quilômetro 11, e hoje estou aqui para agradecer ao nosso prefeito Júnior Age por ter nos atendido esse pedido. Agradecer também ao senhor Renato Macedo, que é um parceiro que tem nos ajudado bastante. E agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por nos conceder mais essa oportunidade. E aqui eu deixo meu agradecimento a todos e parabenizo a todos os moradores da comunidade de Malvinas e Vila Nova por ter recebido esse trabalho. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Convido para fazer uso da palavra o vereador Haroldinho. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, senhores vereadores, vereadora Cleuda, as pessoas que nos assistem. Tem aqui, senhor presidente, é um projeto de lei número 016 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, aprova e a mesa promulga e publica o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica concedido nos termos do inciso 19 do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal de Monte Alegre para o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Parágrafo único. A honraria será entregue em sessão solene com esta finalidade em data estabelecida pela mesa diretora da Câmara. Artigo 2º. Esse projeto de lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre para 24 de novembro de 2025. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, Dilson Rodrigues dos Santos, 56 anos, nasceu em 8 de novembro de 1969, no município de Ibirapitanga, no estado da Bahia, filho de José Rodrigues dos Santos e Dalva Souza dos Santos, é casado com Ivanilde Gomes Cordeiro Rodrigues e pai de 6 filhos. Formado em letras e pós-graduado em gestão escolar, possui especialização em administração, orientação, coordenação, supervisão e inspeção escolar. Serviu à sociedade como subtenente da Polícia Militar do Pará, instituição da qual hoje é integrante da reserva remunerada. Demonstrando espírito de empreendedor e compromisso com a educação, fundou ao lado de sua esposa o Centro Educacional Excelência do Saber. Em 7 de agosto de 2016, a instituição atende creches
atende creche, educação infantil e ensino fundamental até o 5º ano, contando atualmente com 18 colaboradores. Com dedicação e visão de futuro, o Centro Educacional Excelência do Saber se consolidou como referência em educação no município de Monte Alegre, contribuindo significativamente para a formação de crianças e para o desenvolvimento da comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 24 de novembro de 2025. Haroldo da Silva Santos, vereador do PL. Outro projeto de lei é com o mesmo teor, concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, aprova e a mesa promulga e publica o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido nos termos do inciso 19 do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal de Monte Alegre, Pará, o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. Parágrafo único. A honraria será entregue em sessão solene com esta finalidade em data estabelecida pela mesa diretora da Câmara. Artigo 2º. Esse projeto de lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará, 24 de novembro de 2025. A justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, apresenta-se ao egrégio plenário o presente projeto de lei, com o qual se pretende homenagear com o título de cidadão montealegrense o ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva, natural de Santarém, nascido em 15 de fevereiro de 1978, filho do comerciante Sebastião Lopes e de dona Nazaré Bernardes de Almeida, é casado e pai de 7 filhos. Desde muito jovem, Jonilson demonstrou espírito empreendedor. Ainda na infância, ajudava sua mãe nas despesas de casa, vendendo chopinho nas ruas da cidade e pão de porta em porta. Sentia alegria em contribuir com o sustento da família e orgulhava-se de levar o dinheiro das vendas para sua mãe, ajudando também no sustento dos irmãos. Estudou até o 3º ano do ensino fundamental, mas logo percebeu que a sua verdadeira vocação era o trabalho e o comércio. Inspirado principalmente no exemplo de seu pai, na adolescência, conseguiu seu primeiro emprego em uma indústria de móveis, onde deu início à sua trajetória profissional. E em um determinado momento, ao prestar serviços em uma faculdade em Santarém, Jonilson observou uma equipe de Belém trabalhando com divisórias de Ocatex, um serviço e material que ainda não existiam na cidade. Foi ali que ele enxergou uma grande oportunidade de mudar sua história. E a partir dessa experiência passou a trabalhar com vidros e divisórias, fundando sua própria empresa no ano 2000. Com o tempo percebeu uma alta demanda de seus serviços em Monte Alegre. Clientes da região procuravam constantemente sua empresa e o que o motivou a realizar um estudo de mercado. Os resultados confirmaram o potencial na cidade. Jonilson decidiu expandir sua atuação. Primeira visita a Monte Alegre, há mais de uma década, marcou profundamente, sentiu uma forte conexão com o lugar e seu povo acolhedor. Após 12 anos atendendo a região, em 2023, Jonilson concretizou o seu sonho antigo e abriu uma loja física em Monte Alegre, e a sua empresa atua de forma consolidada, gerando emprego e contribuindo para o desenvolvimento local. Atualmente, a unidade conta com 8 colaboradores dedicados, refletindo o compromisso e a visão empreendedora que sempre acompanham o Jonilson em sua trajetória. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará, 24 de novembro de 2025. Haroldo da Silva Santos, vereador do PL. Sem mais, senhor presidente. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em votação as matérias apresentadas. Coloco em discussão parecer da Comissão de Constituição e Justiça número 45 de 2025, referente à denúncia de fato de eventual quebra de decoro do parlamentar vereador Jonildo Vieira. Peço que o vereador aguarde ali na outra sala, enquanto o parecer vai ser discutido e votado. Está em discussão o parecer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 45 de 2025, referente à denúncia de fato de eventual quebra de decoro
parlamentar do vereador Jonildo Vieira de Abreu. Está em discussão. Algum vereador discute? Como nenhum vereador discute, o parecer está em votação. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Quem for favorável ao parecer da comissão, permaneça sentado. Quem for contra o parecer, fique de pé, se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Após análise das informações apresentadas, verifica-se que não há novas diligências a serem adotadas por esta Casa Legislativa. Ressalta-se que a Câmara Municipal não possui poder de polícia para investigar os fatos narrados, motivo pelo qual não cabe a este órgão a apuração direta do ocorrido, assim considerando que as medidas cabíveis competem exclusivamente às autoridades responsáveis. Esta Câmara aguardará as providências e eventuais manifestações dos órgãos competentes. Determina-se, portanto, o arquivamento da presente denúncia. Coloque em discussão, vereador pode retornar. Coloque em discussão o parecer das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, número 46 de 2025, referente ao projeto de lei número 27 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$ 700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do plano de ação número 0903/2024, 072/2020 e das outras providências. O parecer está em discussão. Como nenhum vereador discute, o parecer está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto do Executivo referente ao projeto número 27 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre, no valor de R$ 700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do plano de ação número 903/2024, 720/220 e das outras providências. Está em primeira discussão o projeto do Executivo. Com a palavra o vereador Manel Esbagaçado. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite. Eu quero aqui dizer que o projeto é muito bom. Quando ouvi aí o projeto, quando se fala que esse projeto é para dar um suporte na agricultura do nosso município, a qual eu tenho acompanhado a Secretaria de Agricultura por muito tempo, muitos anos, a qual eu já fui até funcionário, e a Secretaria de Agricultura, ela nunca teve um suporte para dar um suporte às suas máquinas que estão no interior. Então, ela precisa desse apoio nesse momento. E eu acredito que vai chegar numa boa hora, e a agricultura do nosso município, ela precisa ser cuidada, ser olhada com mais carinho, e para isso, ela precisa ter o suporte, ter a condição de andar com as suas próprias pernas, né? Até que eu penso aqui que o executor ele poderia colocar também um projeto de ter um repasse, ter um valor X mensal só fugindo um pouco aqui do assunto, da repasse para a agricultura por mês, senhor presidente, porque a nossa Secretaria de Agricultura, ela não tem condição, eu acho que quase que todos o Jair sabem disso, que já passou por lá. A Secretaria de Agricultura é uma das secretarias que ela não tem apoio de nada. Então, ela precisa não só dessas caminhonetes, mas que também tenha um repasse de valores para aquela secretaria para ter um suporte melhor. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto do Executivo. Como ninguém discute,
O projeto de lei número 27 de 2025 está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 27 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 14 de 2025, que concede o título de cidadã montealegrense à ilustríssima senhora Mônica Isabel da Silva dos Reis Batista. O projeto está em segunda discussão. Como ninguém discute, o projeto de lei número 14 de 2025 está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 14 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto de lei número 15 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva para a Comissão de Constituição e Justiça. Encaminho o projeto de lei número 16 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos para a Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo mais matérias e nada mais a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a próxima sessão ordinária, do dia 25 de novembro de 2025. Boa noite a todos.